E a Procuradoria-Geral da República também pediu hoje que a Polícia Federal faça novas diligências no inquérito que investiga o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 16 pessoas. A investigação é por suposta participação em um esquema de fraude em registro de vacinação da Covid-19. Assunto para ele, o Pedro Teixeira. Eu falei de você agora há pouco, Pedro Teixeira, e é só falar que ele aparece. Diga, conte o que você tem de novidades sobre esse assunto. Boa tarde. Tudo bem, Tainá? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui no Bastidores CNN. A Thaisa trouxe decisões do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Eu volto também com outras decisões tomadas nesta terça-feira. Está trabalhando o PGR e ele pede para que o ministro Alexandre de Moraes autorize outros desdobramentos, outras investigações da Polícia Federal neste inquérito que apura a falsificação da carteira de vacinação do ex-presidente e também de pessoas ligadas a ele. Um dos pedidos feitos pelo Paulo Gonet é justamente para que a PF indique se os Estados Unidos cobravam a carteira de vacinação no final de 2022, no início de 2023, se essa era uma necessidade e se isso foi apresentado por integrantes e também pelo ex-presidente nesta comitiva que viajou no final de 2022, no final do mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Procurador-Geral da República diz que a medida é importante para desvendar indícios de falsidade dos registros de vacinação em nome dos familiares do ex-presidente e também em nome dele. Além disso, Tainá, ele pede também que a PF aprofunde as investigações mirando o deputado federal Gutenberg Reis de Oliveira, do MDB do Rio de Janeiro, justamente para também saber se ele atuou na falsificação dessas carteiras de vacinação, dessas pessoas que são investigadas neste inquérito da Polícia Federal. O Procurador-Geral da República também quer ter acesso à análise do conteúdo dos computadores, celulares, pendrives e outros equipamentos eletrônicos que foram apreendidos no âmbito destas operações. Cabe agora ao ministro Alexandre de Moraes analisar esse pedido feito pela PGR para determinar novas buscas e novas investigações que devem ser feitas pela Polícia Federal. Com base na resposta dessas investigações, evidentemente, a Polícia Federal pode avançar nestas investigações que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro e a PGR também pode decidir se vai pedir o indiciamento dessas pessoas envolvidas neste inquérito ou se vai pedir o arquivamento desta ação. Quem se manifestou sobre o caso foi o advogado Fábio Weingarten, que trabalha na defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e também na comunicação de Bolsonaro. Ele afirmou em suas redes sociais que a PGR atua de maneira correta ao solicitar novas informações. Weingarten classifica como absurdo o inquérito que investiga o ex-presidente Jair Bolsonaro. Volto contigo, Tainá. Muito bem, obrigada, Pedro, pelas informações. A gente vai de análise com a Juliana Lopes. Ju, vem para cá para a gente se debruçar sobre esse assunto. Até queria a sua ajuda para a gente trazer a memória do que aconteceu e do que foi dito. Porque, lembra, a justificativa da defesa era de que Bolsonaro, como presidente, não precisaria apresentar, no caso, o certificado de vacinação. Isso acaba gerando uma dúvida se ele tinha, não tinha, se ele entrou com algum documento falsificado ou não. A PGR está mirando nisso, quer saber se os Estados Unidos tinham conhecimento, estavam cobrando o documento, portanto, se a justificativa da defesa se sustenta. E outro ponto, cobrando algumas respostas que não foram esclarecidas, apesar da Polícia Federal já ter feito ali o indiciamento de quem está envolvido nessa investigação. Nesse ponto específico, o Procurador-Geral da República, ele coloca ali entre os pedidos que não houve uma resposta de um pedido feito pela Polícia Federal ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos sobre esse assunto. Lembrando que é esse ponto específico, Tainá, que faz uma ligação dessa investigação sobre fraude em cartões de vacina com aquela outra investigação, essa que está aí mais na memória, porque é mais recente, sobre
um suposto planejamento de um plano de golpe aqui no país. Por quê? O entendimento é que, a partir da fraude nos cartões de vacina, já havia ali uma preparação para uma fuga para os Estados Unidos, pensando no resultado das eleições e o que ia acontecer depois do segundo turno para as eleições presidenciais. Então, agora há uma cobrança por algumas respostas que não foram colocadas ali dentro pela Polícia Federal ou que não chegaram, e um aprofundamento, Pedro trouxe muito bem isso, dessas investigações. A gente fica se perguntando se essa ligação fica firme, né, a partir desse aprofundamento ou de certas dúvidas sobre algumas diligências ou não. Mas, nesse momento, há ali um pedido que, lembrando, precisa passar pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o relator dessa investigação. Muito bem. O que a Juliana traz é muito interessante, Ju. Eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre como a Polícia Federal trata essas investigações como ato contínuo. E aí a Juliana faz esse link muito necessário. Na visão dos investigadores, é um grande quebra-cabeça e tudo no final se une, né? As peças elas vão sendo colocadas e fecham esse mapa, né, de coisas que aconteceram na visão dos investigadores, de crimes que foram cometidos, que no fim das contas tudo acaba naquela tentativa de golpe. Juliana Lopes, você bem faz essa conexão de que os Estados Unidos, né, são estados nesse momento, há uma preocupação da PGR com o conhecimento, o nível de conhecimento das autoridades americanas, porque há uma desconfiança de que Bolsonaro, não tendo conseguido avançar no plano da trama golpista, uma das linhas de investigação da PF, teria fugido aos Estados Unidos. E a gente lembra que isso veio à tona quando a investigação do suposto plano de golpe começou ali a se aprofundar em quem já havia saído no fim ali de 2022 do Brasil para os Estados Unidos. Alguns alvos da investigação, a gente lembra, teve uma grande operação e alguns deles estavam ainda fora do Brasil. E o presidente da República, ex-presidente da República, na verdade, se negou a passar faixa ali a Lula e também fez essa viagem. Essa viagem, a ida específica para os Estados Unidos, foi o que fez uma conexão com essa investigação das fraudes nos cartões de vacina, tendo como alguns elementos ali no centro dessa trama Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Agora há um pedido de aprofundamento, mais diligências e cobrança de respostas, inclusive americanas, que ainda não chegaram. Isso é visto ali pela Procuradoria-Geral da República como bastante importante para entender ali o que estava sendo feito, na verdade, se haviam essas exigências. E mais do que isso, ainda há um apontamento nesse pedido do Procurador-Geral da República que isso pode influenciar nos indiciamentos, ou seja, teve ali uma resposta da Polícia Federal e o indiciamento, mas pode ser que eles ainda possam ser imputados em outros crimes, a depender do que vai surgir a partir dessas novas diligências. Então, mais um fator para a gente observar e muito importante a ligação entre as investigações que envolvem o ex-presidente da República. E essa cooperação das autoridades brasileiras com a investigação americana, a polícia americana, também, Juliana, naquele caso das joias, né? Muito importante essa troca de informação para a gente conseguir entender o que de fato aconteceu, se as informações que chegam à Polícia Federal aqui batem com as informações que as autoridades americanas têm em mãos. Obrigada, Ju. Daqui a pouco a gente volta com a análise.